Vamos para a coletiva de Fernando Diniz, então? Vocês querem ouvir o que o Fernando Diniz falou? Então, vamos ouvir. Aviso pra galera que chegou depois. Deixa o like aí embaixo, pô. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Isso ajuda bastante aqui o canal. E também, cara, de passar na Bet7k. O aviso aqui importante de fazer. A casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor. É uma casa de apostas que dá pra você fazer depósito e dá pra você fazer retirada do dinheiro, saque, por Pix. Eles têm um layout bem fácil, bem intuitivo assim de se usar, e você pode usar o link que tá aqui na descrição pra você. Aproveita aí você que tá voltando, o Arthur Melo, que tá voltando no ônibus. Deve ser o ônibus do Fluminense, ou não? O ônibus aí pro Rio de Janeiro, tá assistindo a live aqui, aproveita aí, dá uma clicada, faz o cadastro, dá aquela moral pro Raiz Tricolor, entendeu? Você que tá vendo isso aqui só no outro dia, dá essa moral aí embaixo. Beleza? Vamos pra coletiva do Fernando Diniz. Vamos de coletiva aí, já começaram as perguntas lá pro André. Ué? Cara, acredito que é uma vitória muito importante, assim como as outras. Estamos em uma sequência muito grande de vitória, vindo jogando bem. Hoje, especificamente, fizemos um ótimo jogo. Acabou que, depois que nosso time fez o segundo gol, acabou que tomamos um logo em seguida de escanteio. Uma bola parada que treinamos bastante. Isso comprometeu um pouco no nosso jogo. O time deles acabou ganhando um pouco mais de confiança, mas nosso time se comportou bem. Como você falou, foi uma vitória muito importante para seguir em cima na tabela. André, a gente tem observado, são 10 partidas de vez. Primeiro ponto, só é importante falar. Ele falou que treinam muito a jogada de bola parada, né? Tá precisando treinar mais. Possibilidade, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a pegada continua forte, jogo do Brasileiro, jogo da Copa do Brasil. E o Fernando Diniz tem sempre mudado, né? O time tem sempre alternado escalações. Mas você, basicamente, tem papel e dificilmente esse papel. Esse problema no áudio vem de lá, tá? Não é daqui, não. É complicado para vocês que têm mais a obrigação de defender, ficar observando muita movimentação ofensiva desse time do Fluminense? Cara, primeiramente nosso time tem um elenco muito qualificado. Acho que os 30 jogadores, 28 mais ou menos, todos têm capacidade de ser titular, até quem está ficando de fora da relação. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, o Calegari ficou de fora, mas na final do Carioca ele que estava de titular. Então nosso time tem um time bastante competitivo. E em questão das movimentações, acho que não só o pessoal da frente, acho que todo mundo está se movimentando, a gente ali no meio tem um papel sim de defender, mas também a gente tem que levar a bola para o ataque. Eu, o Nino, o Manuel que vem jogando, então é todo mundo, cara, todo mundo tá se movimentando, se dedicando e está dando certo. André, imagino que na base você tenha passado muitas vezes pela situação, você está jogando quase sem luz, assim, né, em vários campos aí. E hoje, como é que foi ali no momento que começou a escurecer muito, o refletor estava acendendo? Chegou a dar uma preocupação em vocês, de repente não ter como continuar com o jogo? Não, acabou que quando faltou luz ainda estava no intervalo, né? Aí estava dando para enxergar bem. Aí no meio do segundo tempo foi escurecendo um pouco, mas foi logo quando a luz voltou. Acho que quando o jogo acabou, se não tivesse voltado, acho que ia ter que interromper. Mas apesar do jogo ter sido 4 horas, com sol, não atrapalhou em nada não. A gente viu no início sempre falando, né, nos vídeos de bastidores sobre títulos, né, título brasileiro para acreditar. Eu queria saber como está essa conversa com vocês, cara, entre jogadores. Vocês conversam realmente sobre o título. A gente sabe que o planejamento inicial não foi para um título brasileiro, mas hoje a equipe mais uma vez conquistando uma vitória importante, se colocando na disputa. Sim, nosso time entra para ganhar todos os jogos e, consequentemente, ganhando todos os jogos vai estar disputando lá em cima. Então, na Copa do Brasil, conquistamos nosso objetivo, mudamos a chave rápida para o brasileiro, ganhamos, agora já tem Copa do Brasil de novo. Acho que nosso time está chegando em um nível mais alto do futebol brasileiro. Ainda não estamos lá,
ainda estamos dando umas osciladas, diferente, por exemplo, do Palmeiras, que está sempre mantendo a regularidade, mas nosso time tá chegando lá. Quando o Diniz chegou, fizemos jogo de igual para igual lá, ganhamos do Atlético, que sempre disputa lá em cima, perdemos para o Flamengo, mas onde o jogo a gente dominou a partida, merecemos fazer 5-6 neles, ganhamos do Corinthians de 4-0, então o Bragantino agora, time que estão brigando lá em cima, se a gente ganha desses times, a gente pode estar lá, por que não? Então creio que nosso time passo a passo a gente vai subindo. Rapidinho, é importante colocar isso aqui. O André tá certo, porque o Fluminense não é só que, mas o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro, é o Robin Hood, ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras fora, ganhou do Red Bull. Quem são os outros ali, né, desde a chegada do Diniz? A gente goleou o Corinthians, ganhou o Atlético Paranaense, ou seja, dos 5 primeiros a gente não perdeu para os outros 4. Não é só por isso, é porque o Fluminense, quando pegou o Z4 também com o Diniz, perdeu do Juventude naquele jogo maluco, mas ganhou o Fortaleza. Tudo bem que a gente perdeu para o Atlético Goianiense com expulsão e empatou com o América Mineiro, né? O retrospecto de fato não é tão bom assim. Mas foram tropeços, foram pequenos tropeços. O Fluminense ganhou dos times fortes e contra os times fracos jogou. Né? Então não é só... não, de fato mesmo, o Fluminense merece conversar com a galera lá de cima. Até porque está lá em cima. Com 19 rodadas, o Fluminense está lá em cima. E o volume de jogo do Fluminense foi impressionante hoje, né? Mesmo que no final tenha sofrido um pouco ali, porque estava só uma diferença. Mas Copa do Brasil, um gol desse poderia complicar bastante, porque tem jogo de bola. A quantidade de finalizações também que o Fluminense teve, né, para conseguir mais gols, isso para a Copa do Brasil é algo para afinar. Lembrança boa do repórter, né? Um golzinho bobo assim ferra a nossa vida na Copa do Brasil num jogo mais difícil, né? Foi, por exemplo, o que aconteceu mais ou menos com o Cruzeiro naquele jogo, só que não era... Sim. Nosso time sempre treina no limite, né? A gente sempre está treinando no nosso limite. Como eu falei, nosso time tem 2 times muito competitivos. Então, tanto quando a gente está criando uma jogada, o nosso segundo time dá dificuldade, porque acho que o nosso maior adversário hoje no Brasil é o nosso segundo time. Então, nosso time está preparado, mas como você falou, no jogo decisivo hoje poderia ter complicado, mas mesmo assim sairíamos ganhando. Mesmo tomando gol, nosso time fez 2, trabalhar para acertar o que está errando. Hoje, mais uma vez, tomamos gol de bola parada. Então, acho que é mais isso, acertar o detalhe, continuar atacando e ganhar sem tomar gols. Flávio, até onde o Fluminense pode chegar essa temporada? Cara, é muito difícil responder essa pergunta, porque nosso time não tem limite. O professor Diniz está 2 meses no comando, então nosso time está evoluindo a cada vez mais, estamos jogando melhor, acertar mais agora, ganhar sem tomar gols, acho que é importante, mas estamos evoluindo. E essa temporada, o máximo que a gente pode chegar é o título do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas não adianta ficar pensando nisso agora, buscar o jogo a jogo. Agora já tem o Fortaleza e no final de semana já tem outro jogo difícil contra o Santos, então ir passo a passo e tentar buscar as 2 competições. Oi. Deu um chutão lá o André. Enfim, tá aí a parte do André, né, da coletiva. Daqui a pouco vem Fernando Diniz, né, coletiva do técnico Fernando Diniz em instante. Cara, André é bem lúcido falando, né, provavelmente teve entrevista de jogador, assim, coletivo, porque não deve ter zona mista, né, que é aquele lugar onde os jornalistas passam pra poder falar com o jogador. Bem lúcido o André, né, eu gosto de ouvir o André falando, sendo... Vamos de coletiva de Fernando Diniz, então, vamos ouvir. Tá ok ou... Tá tudo aqui, pode ir. Boa noite, Gustavo Garcia. Queria que você fizesse um balanço do primeiro turno do Fluminense e dizer o que precisa melhorar agora para tentar superar o Palmeiras e outros adversários na briga aí, na
Primeiramente, boa noite. Eu acho que da minha chegada para cá, não posso avaliar antes, mas da minha chegada para cá, acho que o saldo é bastante positivo. E a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Algumas coisas que a gente ainda não faz tão bem, e naquelas que a gente faz bem, a gente tem que procurar melhorar também. Eu acho que a gente está evoluindo, está ficando uma equipe mais consistente, que sabe atacar. Hoje acho que a gente 2-1 não traduziu de nenhuma forma o que foi a história do jogo. Acho que a gente mereceu um placar maior, mais elástico. E na hora que a gente fez 2-0, que a gente tinha que acelerar, foi um dos poucos momentos que a gente deu uma relaxada. Aí originou o escanteio, eles fizeram o gol e o jogo ficou um pouco mais estranho emocionalmente. Mas se a gente tivesse mantido a concentração do começo ao final do jogo, esse jogo poderia ter sido um pouco mais confortável para nós. Diniz, a gente tem observado o teu trabalho e é, sem sombra de dúvida, um trabalho consistente. Já deu para você analisar todos os adversários que você poderia analisar. A gente sente que você, além de estudar cada adversário, você tem sempre uma missão a passar para os teus jogadores. E pelo que a gente tem visto, eles não têm posição física, eles estão em todos os lados, eles confundem marcação, de repente bota todo mundo para a esquerda, aí o adversário vai, tem dois sozinhos lá do lado direito, aquela coisa toda. Mas é muita pressão o tempo todo. Chega um momento que o teu time também sente. E vem uma maratona agora, uma sequência aí que vai ser bravo. O que fazer? Sobre a pressão, tem pressão desde quando eu cheguei aqui. Então a pressão ela acontece, mas de uma certa forma também é um combustível. Acho que a equipe está sabendo lidar bem com a pressão. A gente tem um controle excelente aí, todo o nosso staff de carga, poucas lesões. E o que a gente tem que fazer é como eu disse na primeira pergunta, é continuar melhorando em todas as frentes. Saber jogar, ter prazer em jogar, ter prazer em se dedicar para o Fluminense e entregar sempre o melhor para o torcedor. Essa maratona, Maratona é para todo mundo, assim, a gente está em duas frentes, tem agora o jogo contra o Fortaleza. Meio que já vem na maratona. Tem algumas semanas que são de Libertadores e Sul-Americana que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo que você tem semana livre, você tem que descansar e saber treinar. Então não é só uma coisa nem outra. Então eu prefiro quando tem semana cheia, para a gente poder saber recuperar nos primeiros dias os jogadores, poder dar um pouco mais de carga para os outros que não estão jogando e depois fazer alguns ajustes táticos e técnicos que a gente achar necessário. Boa noite, Diniz. Boa noite. Gonçalo do Canal News. O Fluminense hoje joga o jogo em casa, vem aqui para a Volta Redonda, começo do ano, o jogo da Libertadores precisou tirar do Maracanã também. Às vezes aumenta essa questão de viagem, joga em gramados um pouco piores e hoje, no caso da Luz, acabou a Luz prejudicando, não tinha vaga uma boa parte do jogo. De que maneira essa oscilação entre ter o Maracanã e não ter, de questões de manutenção, podem prejudicar o seu planejamento como Fluminense? Se você falar que jogar no Maracanã pra gente hoje teria sido melhor, em tese teria sido melhor. Mas é uma coisa que a gente tem que saber se adaptar. O Fluminense e o Flamengo têm uma administração conjunta em relação ao Maracanã. É uma coisa que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas jogar no Rio de Janeiro e no Maracanã é muito melhor do que jogar aqui, por vários motivos. Hoje a gente provavelmente teria a presença maciça de torcedores, o campo é melhor, as acomodações são melhores, tem o desgaste da viagem, mas a gente tem que fazer aquilo que é possível fazer. E nesse momento, o que era possível era jogar aqui em Volta Redonda. A gente não ficou reclamando disso no momento, a gente soube se adaptar rápido ao campo. E o mais importante é fazer uma partida muito boa e vencer. Então é o que a gente conseguiu fazer hoje. Caso aconteça numa outra ocasião, tentar repetir o que a gente repetiu hoje. Carlos, projetando a Copa do Brasil, o que você gostaria de ver a repetição do que foi hoje, as virtudes, as qualidades e as lições que você leva junto com o time para essa outra. A lição, eu acho que a gente não pode relaxar em nenhum momento do campeonato contra equipe nenhuma. E o Bragantino é um time excelente em todas as suas frentes. É um time bem treinado, um time que tem excelentes jogadores, sua maioria jovens. O Bragantino, o Red Bull, hoje é um time que contrata praticamente quem ele quer no mercado nacional de jogadores. É quase isso mesmo. O Praxedes era do Inter, eles contrataram, o Luan Cândido era do Palmeiras, o Miguel era um jogador aqui do Fluminense, o Arthur era do Palmeiras, o Elinho de São Paulo, o Natan do Flamengo, todos jogadores com potencial gigante que ainda não estouraram. Então, esse time do Red Bull é um excelente time e é muito bem administrado e muito bem treinado também.
Então, assim, da minha queixa do jogo de hoje é que na hora que a gente fez os 2-0, foi um dos poucos momentos no jogo que a gente relaxou um pouco, a gente cedeu ali uma bola que estava no nosso pé, a gente perdeu, podia ter resolvido já a questão ali, eles inverteram o corredor e ganharam o escanteio, a gente marcou mal o escanteio, que é uma jogada que, especificamente esse escanteio, o resto a gente marcou todos bem, que era uma jogada muito forte do Bragantino, então isso é um ponto que, se eu fosse falar de correção, esse é o ponto de hoje. Mas o jogo teve muitas virtudes, os jogadores se dedicaram muito, foram dominantes toda a partida, tivemos várias chances de gol, criamos muito e cedemos muito pouco para o Bragantino, que é um time costumeiramente que cria muitas situações contra quase praticamente todos os adversários. Fosse qualquer outro esporte, a gente analisando os números, o Fluminense teria até saído com uma vitória mais larga e com mais sossego, sem aquele drama todo no fim do jogo. Mas é futebol, e o futebol proporciona. Muitas vezes um adversário está batido, mas no lance ele retorna para o jogo. Né? De alguma forma, em cima do que o Lage perguntou, isso também assim, é um pouquinho de missão para o teu time, tem uns caras, tem uma garotada jovem também e tal. Quer dizer, futebol às vezes você tem que ir até os 90, 95. Essa é uma grande lição. Hoje, assim, é uma lição e contra o São Paulo já aconteceu também. De certa forma, a gente fez o primeiro gol, olha que o torcedor do São Paulo estava apoiando muito, quando tomou o gol e a gente estava dominando o jogo, silenciou, então o time do São Paulo deixou de contar com o apoio do torcedor e a gente começou a ceder espaço, e aí o São Paulo cresceu, viraram a partida, e no segundo tempo a gente teve que remar contra a correnteza, porque o torcedor aí não abandonou mais o time do São Paulo, a gente teve que jogar muito melhor que jogou no primeiro tempo para poder empatar o jogo, tivemos muita chance de vencer. E hoje foi uma fração de segundo, que a gente vacilou e a gente cedeu o gol para o Bragantino. E as lições estão aí, várias e várias no futebol. Talvez a mais recente foi do jogo Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil. Um jogo que estava 2-0 para fazer o terceiro gol, não fez. E talvez num descuido, tomaram o gol de 2-1 e acabou o São Paulo passando para outra fase da Copa do Brasil. Então a gente tem que ficar atento o tempo todo. Bem Esse lembrado. campeonato não tem adversário que seja meter um remar, né? mais ou menos fácil. Todos são difíceis, todos estão lutando por alguma coisa. O campeonato é muito equilibrado, a gente vai ver ainda muito time que está na ponta, perdendo ponto para quem está na ponta de baixo. Então a gente tem que encarar e respeitar todos os adversários com o máximo da nossa energia. Eu acho que esse é o trabalho constante que a gente tem que fazer aqui no Fluminense. Boa noite, Fernando da Band. A gente vê que existe uma sinergia muito grande da torcida com o time, isso fica muito claro por onde o Fluminense tem passado, e todos eles acreditam em coisas grandes esse ano. Eu vou te fazer duas perguntas. A primeira, até onde esse Fluminense pode chegar? E a segunda, do jogo contra o Santos, você recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Como é que funciona a vida de um treinador quando ele não pode estar beira do campo? Para mim é muito ruim, eu sou bastante ativo, mas é uma coisa que aconteceu, assim, também, não sei quantas rodadas eu estou no Fluminense, no Brasileiro, mas aconteceu, tomei, o time está preparado para poder, tem condições plenas de jogar bem lá. Espero de fato acho também que não vou fazer falta, eu tenho grandes auxiliares e é um time que tem jogadores maduros e a gente vai preparar para que o jogo aconteça da melhor forma possível. Em relação à primeira pergunta, qual foi? Até onde isso pode? O Fluminense pode ir, ele pode ir até o máximo. Pode ir até o máximo, porque qualquer time, o Fluminense pode, o Palmeiras pode, o Flamengo pode, o Red Bull pode, todo mundo pode. É coisa que o Fluminense pode poder, todo mundo pode. E assim, agora o que vai dizer o campeonato. Essa é a minha questão, para mim sempre é essa. Eu, quando entro para jogar uma partida de futebol, dependendo do time que eu estiver, eu vou sempre tentar ganhar o próximo jogo. E quem ganha o próximo jogo, se conseguir essa intenção ela se confirmar, vai brigar por posições na frente. Mas o Fluminense tem tanta chance quanto o Palmeiras, quanto o Corinthians, todo mundo tem chance de brigar pelo campeonato e a gente tem que sonhar e trabalhar para que isso possa ser possível. Se vai acontecer ou não, o tempo que vai mostrar. Como é que está essa rivalidade dentro do vestiário, entre jogadores, comissão, você? Eu acho que a gente vai, com o tempo vai passando, o que a gente tem que focar é sempre no trabalho. Então, o que a gente pode fazer de melhor. A gente tenta fazer todo jogo melhor. Treina para ganhar, compete um time que seja extremamente competitivo, que mostre determinação, que vai corrigindo os seus defeitos. É isso, e isso vai gerar um resultado. Então a gente tem que fazer o melhor para tentar ter o melhor resultado.
E eu acho que o time está amadurecendo para isso, não é ficar preso no resultado. Hoje a gente ganhou o jogo, mas tem coisas para corrigir. O jogo do Goiás nós ganhamos, coisa para corrigir. O jogo do São Paulo empatou, sempre tem coisa para corrigir. O nosso trabalho é fazer aquilo que tem que ser feito. O torcedor é para torcer, o jornalista é para opinar, para comentar, e o nosso é trabalhar e corrigir tudo o que for possível para que o time aumente a chance de ganhar. É o que a gente tem procurado fazer e vai continuar essa toada aí. É isso, amigo. Muito obrigado. É isso. Acho que a frase principal aí de Fernando Diniz é: ainda temos coisas a melhorar, e o principal é o título. O foco é o título. Basicamente é esse o foco. Gostei até mais da entrevista do André, sendo bem sincero. Diniz, coletivas em Vitória, acaba até bastante perguntas, né? Bastante jornalista lá em Volta Redonda, maneiro isso. Mas as perguntas, com muitas perguntas num pós-jogo, sendo que teve pós-jogo já no meio da semana, fica meio repetitivo, né? Não perguntaram muito sobre jogadores, sobre atuações individuais, necessariamente. Enfim, complicado, mas é isso. Palavras de Diniz e de André.